Sejam muito bem-vindos ao Por Trás do Trampo. Eu sou o Darriê, aqui do meu lado está a Luana. E aí, galera? E hoje a gente conversa com Pedro Melo, meu amigo de longa data, que é uma referência quando o assunto é tatuagem, na região norte e agora na região sul também, Pedro. Conta pra gente como é que tá sendo esse rolê. Isso aí, a gente tá aí fazendo muita tatuagem, tá correndo atrás, respirando arte e riscando muita gente, né? Então, graças a Deus, as coisas têm acontecido assim para mim cada vez mais de uma forma intensa ali dentro do mundo da arte, né? Eu me identifico muito com esse lance da tatuagem, porque é algo assim que eu gosto muito de fazer, né? Eu sinto muito prazer em estar realizando aquilo, em conhecer as pessoas também, né? Fazer novas amizades, clientes, né? Entram como clientes, acabam saindo como amigos também, então eu acho assim isso muito legal e misturando duas coisas assim. Inclusive, entre suas tatuadas, tá aqui a Luana. Tá aqui eu, com a minha Melly na panturrilha, deixar pra galera dar uma olhadinha. Amei. Show de bola, foi muito resistente e muito forte, não reclamou, viu? Ela é casada comigo, meu amigo. Esse negócio que ela resiste é sofrimento. Meu Deus. Essa forte. Pois é, fizemos esse trabalho, um trabalho muito legal de se fazer, bem minimalista também, né? Ela foi muito resistente, como eu falei, e assim, foi uma experiência bem bacana, né? Eu não sei, Eu que sentiu toda dor e tal. Pedro, já estamos aqui planejando, você viu aqui minha pastinha de salvos de tatu, os planos aí já estão... Eu já tenho 2 encomendadas. Show de bola. Vamos Daí tentar... falta espaço, né? Mas a gente dá um jeito, as pernas estão 0 quilômetro ainda. Telas brancas, né? Telas brancas. Eu tenho muito Sim. espaço ainda, meu Deus, tem muita coisa. Nossa. Meu Deus do Chega céu. a viagem. Gente, eu tô vendo Ai, ali os gente, espacinhos adoro. brancos, ó. Tem, tá vendo? não, tem Nem tudo tem tá muita perdido coisa. ali, tá um pedaço pra tatuar. Olha, esse aqui tá novo. É Verdade, muito massa ó. essa região, mas é bem sensível. Uhum. Eu já Prepara. tatuei umas pessoas aí, meu Deus. Pedro, como é que foi o seu primeiro contato com de onde vem a sua inspiração? Qual o seu primeiro contato com a arte? Olha, o meu contato assim com a arte foi pela televisão, pelo desenho, né, desenho animado que passava nos canais, na TV aberta, sempre dentro ali do anime, dentro do comics, dentro das histórias em quadrinhos também, sempre gostei bastante, sempre admirei a estética, né, dos personagens, das HQs e tal. Então, assim, o fato de eu estar acompanhando, estar vendo aquilo, me despertou uma vontade de reproduzir aquilo. Uhum. A partir daí eu comecei a rabiscar, assim, sem compromisso, né? E daí, aos poucos, fui desenvolvendo, assim, uma aptidão para fazer desenhos, né? Então, assim, meu primeiro desenho, ele é aquele desenho de cartoon, é aquele desenho de caricaturas, é aquele desenho, assim, sabe, descompromissado, né? Uhum. Então, você tá só curtindo a extensão daquela vibe ali de assistir o desenho na televisão. Uhum. Daí que vem o início, o princípio das coisas. E de onde você veio, querido? Como você era na infância? Então, eu nasci em Aciara, no interior de Goiás, né? Fiquei lá há pouco tempo, porque meu pai estava lá a trabalho e tal, então foi uma questão assim de trabalho mesmo dele, mas logo depois a gente foi para Formoso do Araguaia, para perto da família da minha mãe. Então, ali eu fiquei até 99, 99 fui para Palmas, Tocantins. Com que idade você estava em 99 quando você veio para Palmas? Eu tava com 9 anos de idade. Não. Então, bem novinho ainda, né? Cheguei aqui Criança. assim, tava tudo meio que... tava em andamento já, né? Não tava começando, mas tava bem em andamento já. Então, aqui em Palmas, eu acabei, como mudei de cidade, né? Os amigos, a gente também muito novinho, então eu fiquei muito assim nesse mundo, né? De estar desenhando, de estar acompanhando filmes, também sempre gostei bastante de filmes. E foi isso daí que foi me motivando a estar junto com a arte hoje. Antes de você viver da arte, você trilhou outros caminhos. Sim. Como é que foi? Qual foi a escolha que você fez antes da arte como uma atividade que você teria para sua vida? Como é que foi essa escolha? O que você escolheu? Então, eu procurei seguir esse padrão, né? Que as pessoas sempre estavam comentando e falando, né? Que também a gente vai vendo, né? Próximo da gente. Vamos fazer o protocolo, né? A gente vai estudar tudo básico, depois vai para a faculdade, fazer um curso, tarará. E quando eu estava na faculdade, que daí eu me dei conta de que eu não gostava do curso que eu estava fazendo. Que curso você estava fazendo? Eu fazia construção de edifícios lá no IFTO.
e também cheguei a ter um breve período ali na Ubra com engenharia civil, mas sempre meu intuito foi mais engenharia civil mesmo, né, construção. Eu fiquei 3 anos envolvido no curso, né, aí chegou um momento que eu pensei assim, não, eu queria fazer algo diferente, e aí me veio aquele sonho lá da infância do desenho, né, e eu sempre tive o desenho junto comigo, mas como uma válvula de escape, assim, como um passatempo, né? Sempre pratiquei assim, sem nem guardar muito portfólio nem nada. Fazia mais para passar o tempo. E isso daí foi se tornando parte da minha vida até o momento que eu saí da faculdade, resolvi ali procurar algo que eu gostasse. Mas antes de trabalhar com tatuagem, eu já tive outras experiências profissionais breves, assim, porque eu nunca me encaixei com nada, né? Eu sempre estava à procura de alguma coisa, né, que me fizesse completo, fizesse sentido para mim. E trabalhei já como corretor de imóveis, já trabalhei com maquete também, uma breve experiência, essas de prédio, já trabalhei com call center, estoque em supermercados, então assim, tive vários empregos, né, até chegar nesse lance da tatuagem. Que ele começou quando eu saí da faculdade. E que idade você tinha nessa época que você saiu da facu e começou a se envolver de fato com a arte, com o desenho e a tatuagem? 23 anos. 23. 23 anos, que foi o momento em que eu mudei o rumo da minha vida. Perdão. Você saiu da faculdade já tendo tatuado ou ainda não havia tatuado ninguém? Não tinha ainda tatuado ninguém. Então, a minha decisão, assim, de sair da faculdade, eu não estava pensando ainda em ser tatuador. Eu simplesmente falei assim, vou deixar pra lá e vou procurar alguma outra coisa que me satisfaça. Eu não tinha esse plano. Então as coisas aconteceram assim meio que de repente. Então, assim, saí da faculdade, passei um pouco tempo, um amigo falou assim pra mim, cara, você desenha, eu já vi uns desenhos seus. Eu falei, eu gosto de desenhar. Por que você não investe aí em fazer tatuagens? Compra um kit, arrisca, tenta. Eu dou minha pele aí pra você, você pode testar em mim sem nenhum compromisso. Eu falei assim, como assim, mano? Não, calma, vamos ver direitinho. Mas como eu tava numa situação delicada, que eu tinha saído da faculdade e saído do emprego. Então, assim, eu tava com nada em vista, né? Só vontade de ver alguma coisa. E a insatisfação com o que estava posto antes. Insatisfação, exatamente. Eu vivia assim meu mundo muito no que as outras pessoas depositavam em mim. As pessoas, não, você tem que ser assim, assado, você tem que se orgulhar daquilo. Só que, tipo assim, às vezes não é uma coisa que você quer, entendeu? Aí você acaba seguindo aquele caminho por uma questão assim de referência mesmo. E para evitar conflito também, né? Exatamente. Pai, evitar fadiga. É verdade. Mas foi uma fase assim que a partir do momento que eu falei, vou investir nisso daqui, porque eu vi realmente ali uma oportunidade, né? Eu falei, cara, eu vou tentar, vai que, né? Vira um bico de repente. Mas a partir do primeiro contato que eu tive, eu já vi que seria mais, né, do que um bico. Então eu comecei a me dedicar mais e mais. Mas tinha um plano de fazer uma faculdade. Mas conforme eu fui assim mergulhando naquilo, eu vi que eu não teria mais espaço para fazer isso. Eu teria que escolher uma coisa ou outra. Ou você faz uma coisa ou não faz, né? Então ficar dividido entre várias coisas não dá. Aí eu resolvi apostar nisso, correr atrás disso, e já vão ser quase 9 anos já, nessa brincadeira. E nesse momento de sair com 23 anos por ali, como foi esse momento de transição e como que seus pais lideram com isso aí? Incertezas do futuro, medos, né, por escolher algo assim em que não é o tradicional. Os meus pais, eu acredito que lidaram, digamos que muito bem com isso, né, porque não surtaram. Lógico que é uma coisa difícil, né, do pai e da mãe entender, porque você está num caminho, de repente você joga tudo aquilo fora e arrisca em outra coisa. Então, tipo assim, né, é uma coisa que eu até entendo eles assim de ficarem um pouco apreensivos com isso, mas assim nunca colocaram empecilhos, né, para que eu não pudesse viver isso que eu estava querendo viver. Como eles não fizeram esse tipo de obstáculo, né, no meu caminho, bom, eu pensei, cara, eu vou me dedicar, porque eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, né? Então me dediquei bastante assim para poder sempre seguir um caminho mais correto possível. Quanto mais eu fui atendendo mais pessoas,
eu procurei sempre atender de uma forma assim melhor, manter um ambiente mais limpo, ser mais claro nas explicações, compreender o lado emocional das pessoas também, uma coisa muito importante, né? A pessoa que ela decide fazer uma tatuagem, ela tá se colocando, né, numa situação que é uma situação de, digamos que de risco. Você vai fazer algo permanente no seu corpo. Sim. Né? Então eu acredito que a pessoa, às vezes, ela vem com um tipo de emoção à flor da pele, né? Sim. Que ela decide fazer isso, às vezes ela não tem nenhuma tatuagem, ela só decide fazer em homenagem a alguém, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é o manuseio, né, com o ser humano, que é algo que é bem difícil, mas a gente vai ali tentando sempre dar uma evoluída. Ah, mas eu vou te dizer, a gente esteve lá pra Luana tatuar, eu achei o seu estúdio lindíssimo. Muito obrigado. Com uma vibe excelente. Demais. Desde a chegada, antes do estúdio já é maravilhoso, dentro do estúdio também é uma delícia, as artes, não é? E tem muita planta ali em volta, e é uma Sim. atmosfera muito massa. Sim, Demais. acho muito legal assim, o lance das plantas, né? Porque eu vejo como uma forma de arte também, né, da natureza, né? Como são os diferentes tipos de plantas, as texturas das plantas, as folhas, as flores. Então, assim... O aroma. Isso, exatamente. É muito agradável você estar num ambiente que tem um perfume, assim, natural, né? Então, assim, eu sempre gostei dessa vibe por ser uma vibe mais leve. E o meu trabalho é um trabalho, assim, que eu lido com a dor das pessoas também. Então, assim, deixar o ambiente mais leve é interessante, né? Para a pessoa que está lá, ela ficar mais receptiva a algo novo, a arte nova que ela vai receber. E talvez, de repente, não sei, algumas pessoas tenham um estereótipo de tatuador, de lugar, né, do ambiente da tatuagem, ser um ambiente mais, né, mais dark. Heavy mais metal rolando. Sim, legal, heavy O metal. cara fumando um cigarro, apagando o chuveiro do lado. Sim. Tatuar. Sim, eu acredito que é uma das vertentes aí dos estilos de estúdio. Acho muito legal também essa proposta, né? Claro. Mas, assim, a gente tem que pensar que tem que diversificar, né? Sim. Então, assim, às vezes, se você dá uma opção mais leve, né, mais convincente, né, para uma pessoa ali, um marinheiro novo, né? Então, eu procuro sempre fazer, assim, um espaço em que ele tenha esse toque da natureza. Eu acho muito importante, assim, nas inspirações, né, que a gente vai tendo ali. Né? Você vê que hoje tem vários tipos de tatuagens, assim, mais focado em folhagens, em flores. Verdade. Então, é algo que já vem, né, aquela inspiração. Então, aquela pessoa, quando chega no seu estúdio, ela, nossa, tem flores, tem aquilo ali. Eu acho interessante, bacana, né? Já entra no contexto ali. Você tem lá umas rosas do deserto que você trançou os bracinhos dela. Sim. E ela parece uma rosa do deserto saradíssima, com uns trilhos. Muito. Na verdade, as rosas são da Vivi, da minha esposa, Viviane. E ela, assim, ela me apareceu com essas rosas, né, no começo. E, tem umas rosas e tal. E eu olhei assim e falei, nossa, mas vai demorar para crescer. Mas com o tempo, assim, né, eu fui observando ela mexendo e tal. E achei muito interessante, acabei gostando daquilo dali. Trazendo também pra minha vida, né? Até então eu não via tanto, assim, a beleza nas plantas e tal. Mas com ela eu aprendi esse lado de cuidar das plantas. E é uma terapia, né? Ainda mais em tempos de ansiedade, né? Sim. Em que as pessoas sempre estão aceleradas, estão nervosas. Então a gente tem ali a plantinha que o crescimento dela é muito lento. Então você tem que se acostumar com essa lentidão, né? Dos processos. De repente trazer para nossa vida, né? Um pouco mais lento em alguns momentos, né? Para se relaxar, para se desligar um pouco do cotidiano da gente, né? Com certeza. E voltando um pouquinho ali atrás, como foi a primeira experiência lá da tatu do seu amigo que deu a pele dele para você? Então, o amigo que ofereceu primeiramente a pele, ele acabou não sendo o primeiro. Então, eu já tatuei outra pessoa primeiro, né? Outro amigo também que já estava por dentro. Mas que já estava apostando no seu sucesso. Isso, com certeza. Que massa, velho. Não posso falar assim que foi uma pessoa ou outra, foram várias pessoas, né? Que sempre falaram assim, mano, você faz um desenho legal. Porque eu sinceramente, eu fazia o desenho por fazer. Por soltar um pouco, para me expressar também, né? Eu dei aula para você e nesse tempo você desenhava na sala, não desenhava? Desenhava sim. Você só desenhava. Tá aí, né? Sim. Eu desenhava. E eu lembro naquela época ali do Einstein, que você chegava, já tinha tatuagem, então, né, o cara forte, assim, tinha tatuagem, e eu olhava assim e falava, nossa, eu sou um professor diferente, é um professor bacana, é um professor que eu gosto.
Então eu sempre tive uma grande admiração, né? Pelo teu dom da fala também, Obrigado, tua comunicação impecável, perfeita. Eu te via assim lá sentado na carteira, eu tava desenhando, mas estava sempre prestando atenção, vendo assim, falar, poxa, mas esse cara bacana, ele é diferente. A gente vê que ele é diferente. Obrigado, querido. Comunicação máxima da RE. Sim. Ah, pois é, gente. Daí, voltando àquele assunto lá da questão da primeira pessoa que foi tatuado, eu fui tatuando várias pessoas logo no começo, né? Vários amigos que foram aí se habilitando, né? Eu acho muito importante para quem tá começando assim, procurar sempre fazer os primeiros trabalhos em pessoas que estão ali postando no teu sucesso, que você vai conseguir, que te motivam, porque é muito importante isso daí, né? Às vezes a pessoa quer começar a fazer no mundo da tatuagem, vai tatuar uma pessoa estranha, às vezes uma pessoa que é cliente, não é uma coisa assim, que eu acho, né, que é tão tatua um legal. negócio que não dá para admitir muito erro grosseiro. Com certeza, porque é um vínculo que a pessoa tem com aquele desenho. Sim. Hoje tem as formas de tirar tatuagem, mas sim, em regra, pro resto da vida. Isso. Então, para você ir tatuar profissionalmente, recebendo por isso, você tem uma responsabilidade muito grande. Sim, com certeza. É uma coisa que a pessoa tem que estar consciente, né? Você entra nesse mundo da tatuagem, você tem que pensar, pô, eu tô lidando com pessoas têm sentimentos, pessoas que têm uma história, que têm uma vida, né? Que têm orgulho. Então, assim, para quem está começando, o ideal é você tatuar pessoas que já saibam da sua história que você está começando, né? Pessoas que se habilitem voluntariamente, né? Que te ajudem ali naquele processo e tal. E quando você faz dessa forma, acredito eu que seja algo muito mais, menos traumático, digamos assim, né? Porque executar uma tatuagem, ela requer também ali um esforço físico, né? Tanto de quem está sendo tatuado, mas quem vai tatuar, né? E um nível de expectativa, né? Exatamente, com certeza. Então, assim, eu comecei tatuando mais os meus amigos, desenhos que eu fazia, que eu criava, né? Com o tempo, eu fui progredindo e foram aparecendo indicações, né? Por mais que eu estava fazendo primeiras tatuagens dos meus amigos, eu sempre procurava fazer de uma forma consciente. Então, assim, tentando fazer o melhor resultado. Então, eu não ficava muito preso a quanto tempo eu vou precisar para fazer isso daqui. E aí, fazendo um trabalho num amigo, no outro, vem aparecendo um parente, um outro amigo, vem um acompanhante. Engraçado, né? A gente percebe o sucesso de quem apresenta determinado tipo de comportamento. Independente do segmento em que a pessoa atue. Você acabou de falar, não, porque a minha preocupação era produzir o melhor resultado, independente do tempo que isso leve. Isso. E tem uma galera que visa só a grana. Sempre tem, pessoal. Então, quando você mira na excelência, o dinheiro vem como consequência. Como consequência, é verdade. Com certeza. Ele deve ser uma consequência, né? A gente não pode viver correndo sempre atrás do dinheiro. As coisas têm que acontecer, acho que de uma forma natural, né? Elas têm que vir com o tempo, né? A gente tem que pensar primeiramente na nossa satisfação pessoal, Sim. Né? Como pessoas no mundo, né? Nossa responsabilidade na sociedade, digamos assim. Você escolhe seguir o caminho X, você se esforça, faz tudo em prol daquilo dali, para chegar naquele resultado satisfatório, e você fala assim, eu cumpri uma missão, eu fiz o que me foi proposto, eu consegui realizar com o máximo êxito. Não precisa ser a melhor do mundo, o melhor ato do mundo, mas o melhor que você pode fazer. Sim. Eu acredito que as coisas são assim, mesmo que a gente no começo não tenha tanta habilidade e tal, mas a gente sempre se dá um pouco a mais, né? E a curva de aprendizagem, ela acontece. Depois que a gente aprende a fazer algumas coisas e percebe que é um processo, como de plantar uma plantinha e ver ela florescer, Sim. É o processo de você se preparar para exercer determinada atividade. Exatamente. Eu vou começar a tatuar. Beleza, então esteja preparado, que haverá muitos obstáculos nesse caminho. Vamos colocar como dificuldade. Não, são obstáculos, né? Você vai vencendo, vai aprendendo, e cada obstáculo é um degrau para você chegar até a excelência, né? Independente daquilo que a gente faça. O processo ele é muito importante, né? Ele é mais importante do que a conclusão, né? Porque você tem que focar bastante no processo. E a conclusão vai ser ali o resultado de todo esse empenho, né? Exatamente, essa dedicação, o foco, né? Que você tem naquela atividade, não só para tatuagem, mas para tudo na vida, né? A gente tem que ser assim, tanto também como pessoas, né?
E é, Mensalmente. e é um ensinamento que parece que é só a idade que traz pra gente, né? A maturidade, Você vai a experiência, amadurecendo. ver as coisas, né? Também o que acontece ao nosso redor, tirar conclusões Com daquilo, né? certeza. Conscientes. Sempre tá fazendo a nossa análise, né? Uhum. Interna ali, olha, tal situação, tirar um Isso é aprendizado verdade. positivo, né? Demais. Daquilo. Aham. E aí a gente joga a nossa vida. Pedro, você disse que no começo os amigos ajudaram, todo mundo estimulou, mas quais foram as dificuldades que você enfrentou para começar a tatuar? Bom, as dificuldades foram na questão da abdicação de outras atividades e na concentração excessiva em cima de um trabalho. Assim, isso numa parte de execução de uma tatuagem, né? Uhum. A outra coisa, outro empecilho, assim, é a minha cabeça mesmo, né? Você fica muito apreensivo, se aquilo vai dar certo, se realmente é para você. Eu já desenhava, assim, mas não desenhava tecnicamente algo perfeito. Nem hoje eu desenho algo perfeito, mas na época muito menos, né? Então, assim, eu tinha esse medo, né? De como que as coisas seriam, né? Como seria a profissão, a aceitação. E os meus amigos que já me conheceram em um outro caminho, de repente eu estar mudando assim, né? Então eu senti que também que pessoas se afastaram de mim, mas pessoas se aproximaram de mim, né? Então eu procurei focar nas pessoas que elas me traziam boas ideias, né? Incentivos e tal. Então, assim, a questão da dificuldade no começo é essa questão, assim, de você ficar sem saber ao certo como tudo vai ser, né? Aquela coisa, a crítica também de algumas pessoas, a tatuagem também é muito assim, né? Você tá dando o seu melhor e uma pessoa vem com uma crítica negativa, às vezes maldosa, aquilo te dói, te machuca e às vezes te faz recuar um pouco. Então, saber discernir, assim, essas pessoas que vêm com esse tipo de mensagem, né? Absorver, assim, as pessoas que mandam uma mensagem real, uma crítica também, uma crítica positiva, uma crítica construtiva. De repente a pessoa vem falar, de repente você poderia repensar as coisas assim, eu poderia tentar de tal forma. Você para e fala assim, não, eu vou pensar a respeito disso. Eu vou colocar isso na balança na minha próxima decisão, né? Então, assim, eu via que o mercado ele tinha muita oportunidade, né? Porque eu via assim que tinha os tatuadores assim, de repente seguiam uma mesma ideia, né? Um mesmo conceito de trabalho. Lógico que tinha aqueles que sempre estavam se destacando, se diferenciando. Mas eu procurei focar também em alguns profissionais assim tenho que seguir mais ou menos um caminho sim, me profissionalizar mais, investir mais no meu equipamento, né? E é muito caro você estar adquirindo assim um equipamento quando você tem quase nada praticamente. Falando nisso, para quem está assistindo em casa, no momento que você saiu da facul, estava desempregado, como você falou, e começou esse lance da tatu. Como foi que você arranjou grana para investir nos primeiros equipamentos? Você teve o apoio dos amigos no começo em relação a apoio moral mesmo, de te incentivar, mas em relação à grana, como que foi isso? Para quem, de repente, tiver com essa vontade e ter esse sonho e esse dom, né, também, de repente, ter um caminho, né, parecido para seguir. A gente faz o que der com o que tem, né, o máximo, né, que a gente pode fazer com o que a gente tem. Por mais que seja pouco ali, se você pensar, olha, eu quero seguir esse caminho, você pegar aquele pouco e investir naquilo dali. Não ficar pensando muito em quantitativo, né, você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro. Mas eu estava num emprego, né? Eu acabei sendo demitido desse emprego, saí desse emprego e eu recebi uma multa. E com o dinheiro dessa multa, eu acho que foi uns 200 e poucos reais, 300 reais, eu peguei essa grana, o meu amigo tinha me dado a ideia de comprar um kit, e eu falei, cara, ou é tudo ou nada, né? Eu vou tentar nisso, é a última grana que eu tenho, é a única coisa que eu tenho aqui, sabe? Daí peguei essa grana, passei para ele fez o pedido para mim, né? Foi até no Mercado Livre, eu acho, e chegou um kit, né? Um kit, assim, máquina chinesa, sabe? Mas tinha todas as coisas para se fazer uma tatuagem, digamos assim. O básico tava ali. Tava, uma fonte, uma máquina, cabo, pedal, tinha até luva. Tinha tudo, era um compactozão, sabe? Um pouquinho de cada coisa, né? A minha sorte é que nesse kit já vinha uma tinta já de uma boa qualidade, uma tinta muito boa, que é a linha que eu trabalho até hoje, né?
porque eu sinto muita segurança de trabalhar com ela. Então, eu vim com o tempo vendo a necessidade de estar substituindo um por um daqueles equipamentos. Sim. Né? Então, eu vi uma máquina melhor, vendo e compro outra, e vou fazendo Sim, jogo, com certeza. e entra o dinheirinho da tatuagem, pago as contas, sobrou, compro mais uma, melhoro, troco fonte, porque é tudo muito importante você ter tudo de qualidade, né? Com certeza. O equipamento ser um equipamento, pode ser um equipamento simples, mas um equipamento que ele te atenda, que não te deixe na mão. Para quem está começando, é melhor investir em equipamento ou em conhecimento? Eu acredito que é melhor investir em conhecimento, porque daí você, às vezes, investe muito caro em equipamento e acaba se frustrando, entendeu? Porque não adianta pensar que tatuagem é só um lance de você, vou fazer arte. Você vai fazer arte, mas arte em terceiros. Na pele alheia. E você vai trabalhar com expectativa de outras pessoas. E o público, ele vem de uma forma muito sortida. Não vem assim, só vai vir tal pessoa. Esse tipo de pessoa. Não, vai vir todo tipo de pessoas, né? Por mais que você se dedique, se especialize em um estilo específico, você vai ver que com o tempo vai vir mais pessoas. Às vezes as pessoas vêm desavisadas, elas olham assim uma tatuagem que você fez, enorme, um tigre, fechamento, e ela vai te pedir para fazer um infinito, entendeu? Porque ela julgou que você tem um grande talento e você tem capacidade para fazer uma coisa pequena, né? Então, assim, lidar com várias pessoas, né? É bem importante, assim. Então, o conhecimento, você vai já ficar a par da situação que vive um tatuador, né? Você tentar visualizar como que é a rotina, como que o cara vive, o tempo que ele tem de estudo, o tempo que ele tem de atendimento, aperfeiçoamento, os cursos, tentar ir ao estúdio, ver a rotina, conversar. Então, assim, conhecimento para mim é tudo isso, não é só aquele curso que você vai e paga e tem aquela informação ali mais ou menos, ou tem uma informação completa, mas é muita informação, né? É bom você sondar, investigar realmente ali a profissão, né? Ter noção do que é, né? Sim. E aí começar pelo desenho, né? Para ter um estilo próprio. Com certeza. Eu perguntei para o meu filho, acho que anteontem. Sim. Eu falei, João, o que você quer fazer, velho? Já está pensando em fazer o que você quer fazer para a vida? Eu falei que a gente tem aqui a produtora, ele gosta de vídeo, ele se dá bem na frente das câmeras, ele se dá bem atrás das câmeras. Legal. Mas ele falou, pai, eu tenho vontade de fazer ou culinária ou tatuagem. Eu falei, velho, tatuagem é um negócio que eu acho mais interessante, que você é dono do seu negócio. Sim. Você ser um chefe, a não ser que você tenha o seu restaurante, o que é perfeitamente possível, mas em tese até lá você está trabalhando para os outros. Eu falei, vamos pensar em tatuagem? Ele falou, vamos. Daí eu comprei um curso de desenho para ele. Legal, muito bom incentivar, sim. Comprei papel, os lápis da Faber-Castell. Sim, muito boa, boa. E porque assim, não só a tatuagem, mas porque a tatuagem é um tatuador, é uma profissão muito antiga e muito moderna. Eu acho que sempre vai ser muito antigo e vai cada vez mais ser muito moderno. E a evolução é constante. E é um caminho para as pessoas que gostam de arte conseguirem viver de forma digna. Isso. Eu digo porque quando eu vejo artistas em geral, normalmente eles não encontram muitas dificuldades para viver da própria arte. Sim. No caso do tatuador, eu acho que nada contra essa correnteza. Os tatuadores cada vez mais são pessoas bem-sucedidas assim como você e como uma série de pessoas que são personalidades no YouTube, são muito seguidos, têm legiões de fãs. Então eu acho que é um caminho que as pessoas têm que saber que existe. Sim, é um caminho possível, né? É algo que pode se tornar realidade. A tatuagem, assim, ela trabalha muito esse lado pessoal da gente, né? Dessa evolução, da nossa comunicação com as outras pessoas, da gente se expor mais também, né? Da gente correr atrás da profissionalização da gente, né? E procurar entender o maquinário que a gente utiliza. Então, assim, é algo que está sempre numa constante evolução e você tem que ter esse tipo de conhecimento. Isso tem que estar na sua cabeça. Isso tem que funcionar. E você pode entrar nesse mercado e utilizar da tua criatividade. Você pode escolher um nicho, você pode escolher mais ou menos o público que você vai
né? Procurar atingir ali com a tua divulgação. É bem ampla, assim, a atuação. Você pode começar sozinho, você pode começar no estúdio. Varia de pessoa para pessoa, digamos assim. Tem pessoas que se desenvolvem mais rápido, outras mais lento, outras, assim, é muito asteroide, sabe? Então, assim, é muito de cada um. Mas eu acho que o importante nisso tudo é a gente estar feliz com o que a gente está fazendo, né? Com o que a gente está executando. E quando eu vejo uma pessoa que quer entrar na profissão assim, eu sempre falo, olha, se quer entrar nesse mundo, é um mundo muito doido, é um mundo muito rápido, é um mundo em que você tem que abdicar de uma coisa, de outra, de um final de semana, de um feriado, mas é muito recompensador. A todo final de expediente, você olhar e falar, nossa, eu executei isso, eu fiz isso, né? E é pra você, né? Exatamente. E quando você faz uma coisa muito boa pra você, na melhor das intenções, né? A pessoa que está ali de fora, ela observa aquilo com outros olhos, né? Então, assim, aquela pessoa se sente atraída, né? A embarcar naquela viagem contigo. Uma coisa que eu sempre digo quando eu falo sobre ser professor, e eu tenho conversa com os professores, enfim, e você sabe o que é que faz o aluno gostar da sua aula? Entusiasmo. Legal. Se você dá a sua aula, se você explica um assunto, se você faz uma tatuagem, e você está entusiasmado com aquilo, Sim. as pessoas se sentem, elas são contagiadas por esse entusiasmo. Uma coisa é chegar e falar para as pessoas, pessoal, agora a gente vai conversar sobre substantivo. A outra coisa é você falar, já percebeu o tanto de coisa que tem no mundo, velho? Cada coisa tem um nome, e cada nome é um substantivo. Sim. Então, a forma como a gente se relaciona com o nosso trabalho, e se há prazer, se há entusiasmo, as pessoas que estão em volta são contagiadas, porque hoje o mundo carece de entusiasmo. Todo mundo não digo, mas muita gente é muito passiva, as pessoas esperam muito dos outros, esperam acontecer. Sim. Ou então não sabem que caminho que elas querem seguir, acabam escolhendo o convencional, quando na verdade existe uma infinidade de possibilidades aí ainda. Com certeza. A gente parar para olhar assim, né? A vida da gente, ela é feita de infinitas possibilidades, né? Cada decisão que a gente toma joga a gente num desfecho diferente, né? Você vai ramificando infinitas ramificações, né? Com suas escolhas, né? E eu acredito que quando a gente começa a pensar nessas escolhas como algo que seria de fato para a gente mesmo, sabe? A nossa satisfação, mas respeitando, logicamente, o próximo, né? Sim. As pessoas que estão ao nosso redor, eu acho, assim, que essa trajetória seria uma trajetória mais bonita, né? De se contar no final. Com toda certeza. Então, assim, eu procuro buscar a minha motivação de trabalho desses pensamentos, assim, né? Às vezes você acorda no mau dia, ai, meu Deus, hoje eu tô com dor de cabeça, tô cansado, mas você para um pouco e pensa, não, eu tô vivo, né? Eu tô vivo, tô em capacidade de fazer o meu trabalho, vou fazer meu trabalho da melhor forma possível. E aí sim, depois falar, nossa, hoje era um dia que eu acordei na bad, mas tô terminando feliz porque fiz algo que eu julgo ser algo, né, de prestativo aí pra mim mesmo e pra outra pessoa, outras pessoas, né, no caso. E valorizar bastante, assim, essa coisa. E nesse mundo que a gente vive, assim, tem de certa forma um pessimismo, tem uma coisa assim mais, né, negativa. Então a gente se elevar um pouco, né, a nossa autoestima. É verdade. Procurar focar. O que você gostaria de saber hoje que ninguém te contou quando você foi começar a tatuar? Olha, difícil responder essa pergunta, mas vou pensar aqui. Então, eu acho assim que quando eu comecei, acho que focar mais na questão da concentração, entendeu? A concentração, enquanto você faz o procedimento, a meditação ali embutida naquilo, né? E não aquela ânsia por resultado. Né? Porque essa busca excessiva pelo resultado perfeito às vezes acaba, né, atrapalhando o processo que é tão importante. Então, assim, hoje eu procuro, em vez de focar um resultado assim estratosférico, penso, não, vou ter meditação aqui, eu vou refletir enquanto faço o trabalho, eu vou levantar mais vezes, parar um pouco, tomar uma água, fazer um café, né? Vou pedir com licença ao meu cliente, né? Primeiramente, com licença, vamos dar
um intervalinho, eu vou me alongar um pouco, entendeu? Eu vou ficar mais, né, mais à vontade, curtir mais o processo, sem aquela coisa de... Não deixar o processo desgastante. Porque às vezes você fica muito focado no tempo, né? Ai, vou gastar tanto tempo para fazer isso, meu Deus do céu. Acho que esquecer do tempo, né? E fazer com mais calma. Então, lá no começo, né, se eu pensasse dessa forma, eu acho que eu teria mais resultado, né? Porque ia com tudo, né? Com muita sede, poxa, meu Deus, eu tenho que fazer logo isso e tem que terminar. Não. Às vezes você fala, não, vamos fazer uma segunda sessão para ter mais tempo ainda, tá entendendo? Ou começar mais cedo, né? Ou começar em horários estratégicos. Então, assim, é uma questão de organização, né? Uma logística ali dentro do procedimento. São coisas que só a experiência que traz pra gente mesmo, né? Só a vida ensina, né? É um negócio que a gente vai aprendendo conforme vai passando por situações e que, ao final, né, ali no seu trabalho, você pare e reflita, né? Sobre o que foi feito, né? Sobre o que foi utilizado, né? Sobre como foi a relação também, né? Eu acho que é muito importante, assim, essa parte, assim, de você rever, né, os passos que já foram dados. E quando chegou o seu kit, seu primeiro kit, qual foi a sensação que você teve? E como que foi esse processo? Você tatuou na sua casa, a primeira tatu que você fez? Como que foi? Sim, foi feito na casa da minha mãe, do meu pai na época, e foi feito na sala, né, na sala de TV. Então eu puxei um canto ali que ninguém estava usando, botei ali minhas coisas na cadeira mesmo e fui tatuando, né? Os nobres guerreiros que se habilitaram na época. Mas assim, conforme eu já fui fazendo, eu já fui automaticamente, né, revertendo aquela pouca grana que entrava em mais conforto para se executar. E com o passar do tempo em que eu fui fazendo esse tipo de trabalho, eu fui vendo que é muito importante, assim, o conforto. Você como profissional tem um conforto e o teu cliente também tem um conforto, para ele ter uma resistência superior, uma resistência maior. Exige muito do corpo dos dois o processo, né? Com certeza. É como uma maratona, né? É uma prova de resistência, né? No começo tem muitas pessoas que ficam mangando, né? Ah, não é só isso. Não, pensei que era De pior. boa, Mas aí, tipo, aí fica muito ruim. Na quarta hora de tatu, exato. 4. Às vezes vai entrando na 10ª hora e o cara já tá, tipo assim... Você pode ter o lugar mais confortável, mas depois de determinadas horas, nada mais é confortável, sabe? Imagine um lugar que já é desconfortável do começo, né? Então acaba sendo assim, um processo meio petrificado, né? Então, assim, detalhes, né? Que a gente vai se ligando com o passar do tempo, né? Como eu falei, né? Ao final do atendimento você parar, nossa, como foi meu atendimento? Será que a pessoa gostou? Será que ela saiu feliz de verdade? Será que ela tá contando pros amigos que tá feliz com aquilo dali que ela fez? Com me conhecer, com conhecer meu trabalho, minha arte? Eu adoro apresentar os meus trabalhos, sabe? As pessoas chegam no estúdio, eu sempre gosto de ir lá, olha esse trabalho, eu fiz assim, esse... Porque tem os meus trabalhos, né? Desenhos, pinturas, que eu coloco sempre em exposição no meu estúdio. Ah, eu acho lindo. Tem vários quadros lindíssimos que dá vontade de fazer a tatu do quadro, né? Vai ter vídeo aqui, cobertura. Se liga só nas imagens. Lindo. Isso aí. Lindo. E daí, assim, eu vou colecionando minhas próprias... Hoje, né? No começo, eu falei pra vocês que eu tinha aquela dificuldade em estar armazenando os trabalhos que eu tava fazendo, catalogar eles. Eu acabava entregando pros outros. Eu fazia muito desenho no colégio que me pediam, né? Às vezes o colega falava, vou desenhar um fulano assim. Aí eu, tipo, tá, eu vou desenhar, se ele não grilar comigo, né? Aí eu sempre tava desenhando ali, criando personagens, desenhando a turma, fiz desenhos da turma. Então, por aí, com os meus colegas. E eu acho que daí já tem um gancho já, né, do que eu sou hoje e daquela época, né? Verdade, eu consigo ver uma ligação certeza. comigo, o de hoje e daquela época, porque eu já estava desenhando, fazendo desenhos já sob encomenda para os meus amigos, né? Tudo na intenção de agradar, deles ficarem felizes ali com a arte. Mas, basicamente, essa é a ligação que eu vejo, o eu hoje com o eu do passado, né? Passei um meio tempo, assim, tentando me descobrir. Um meio tempo, assim, turbulento, depois apareceu um sol e foi tudo misturando naquilo, até eu conseguir chegar no nível, assim, de consciência que eu tenho hoje. E lógico, eu ainda tenho muito mais ainda para conseguir abrir mais a minha mente.
E a gente vai abrindo a mente da gente e vai abrindo os caminhos junto, né? Acredito que seja assim. Com certeza. E nem sempre todo caminho, ele quer dizer o caminho do sucesso, né? Que as pessoas falam, assim, que é o dinheiro, que é a fama e tal. Às vezes o caminho do sucesso verdadeiro pra gente é a paz de espírito, né? Sim. É a nossa paz interior, é a nossa satisfação com a vida que a gente tem, né? A gente tem que ser muito agradecido Com as à vida da escolhas que a gente. gente faz, né? Com as escolhas, justamente. A gente recebe uma missão aqui na Terra e a gente vai desenvolvendo ela de acordo com as nossas escolhas, né? Para quem está procurando um caminho, ou para quem quer trocar o caminho que já escolheu, Sim. e que se identifica com tatuagem, que gosta de arte, que gosta de desenhar, ou ainda que não tem o costume de desenhar, mas que está disposto a aprender, independente da idade que tenha. Você recomenda o caminho da tatuagem? Olha, eu recomendo que a pessoa ela seja curiosa com esse aspecto, né? Que se ela tem uma tendência a isso, que ela queira arriscar algo novo, né? Ela procure ter mais curiosidade com esse caminho, de procurar saber como é a vida de um tatuador, como que é a rotina de um tatuador, para ela ter realmente aquela coisa de, nossa, eu gostaria de ter esse tipo de experiência na minha vida profissional, né? Como é que é o seu dia? O Tá meu- falando sobre a rotina do tatuador, como é que é o seu dia? Sim, o meu Um dia convencional. O meu dia ele gira em torno de ser um pai de família e um tatuador, né? Então, assim, enquanto eu não estou no estúdio executando as minhas tarefas, eu estou com a minha família, né? E sempre gosto de estar envolvido com alguma coisa. Algum a fazer, ou desenhando alguma coisa, pintando alguma coisa, ou tatuando, né? Eu me programo, eu me preparo. A minha semana, no caso, né? Eu sempre tenho os meus trabalhos da semana, eu coloco eles espaçados um do outro. Você tatua todo dia? Olha, depende muito do meu estado físico, meu estado de espírito. Mas se você quisesse, você tatuaria todo dia? Sim, eu já tive várias fases em que eu passei assim, tatuando todos os dias, né? Você consegue, mas não dá para segurar a vida toda assim. Sim. Mas se Você preciso pode ter for- um período fazendo isso. Eu tô perguntando isso porque, assim, eu imagino que uma preocupação de um cara que está em transição de carreira ou está entrando na tatuagem será que eu vou ter grana suficiente para me manter? Então, nunca recomendo a pessoa ela abdicar totalmente ali da fonte de renda dela. Até que a tatuagem esteja rolando. Exatamente. É muito importante que quando a tatuagem estiver no começo, ela abrir mão de outras coisas para ficar só na tatuagem. É aquela coisa, você vai trocar de canoa. Não adianta você tentar pular com os dois pés de uma canoa para outra. Você primeiro tem que botar o pé em uma, se equilibrar e depois passar. De uma forma assim, né, mais pensada, para você não acabar caindo na água e afundando. Então, assim, tem que ter essa questão do equilíbrio. Eu entrei na tatuagem de uma forma muito brusca. Mas eu não saio por aí falando, gente, podem começar, que é um sucesso, que é maravilhoso, que vai dar certo, vocês vão ver, vai ter cliente rápido. Não, porque assim, eu tenho as minhas particularidades, né? Não sou melhor e nem pior do que ninguém, mas eu estava numa situação em que eu tinha a ajuda da minha mãe, eu morava na casa da minha família, né? E assim, eu tive também a ajuda da minha esposa, né? Então assim, desde o começo, a minha esposa, Viviane, ela sempre foi parte fundamental do meu processo profissional também. Não é só o fato de fazer tatuagem, tem uma série de outras coisas que a gente tem que se preocupar no dia a dia. Existe a manutenção de um estúdio. Isso daí já é tarefa suficiente para uma pessoa, né? Aí tem uma agenda, tarefa para outra pessoa, né? Tem a logística dos materiais, porque quem está tatuando está preocupado em tatuar. Não está preocupado em resolver problemas que vão surgir, os imprevistos, né? Então, assim, a vida da gente é cheia de burocracia, né? Então, assim, enquanto eu estava me dedicando à parte artística do negócio, eu tinha uma outra pessoa, que era minha esposa, que estava me ajudando ali nos outros processos, tirando as minhas dúvidas, indo atrás, faz isso, faz aquilo. Mas se organizar essa transição de uma carreira para outra, ou se você tiver o apoio de pai, mãe, Muito amigo, legal. esposa, se você tiver o mínimo enquanto engrena com a tatuagem, Isso. você recomenda?
recomendo, assim, a pessoa ela tem que fazer algo que venha do profundo dela, né? Da verdadeira intenção ali, né? Dela é um sonho, entendeu? É algo que você mergulha de ponta. Por isso que eu sempre ressalto o ponto da curiosidade, né? De você não ir por promessas, né? Muito grandes, coisas, porque não é todo mundo que encontra isso. Né? Convenhamos, tem pessoas, tem médicos e médicos, advogados e advogados, né? Então, assim, cada um tem o seu próprio potencial. É a gente se satisfazer, né, com aquilo que a gente consegue, né, colocar em prática, de fato, né? Mas eu indico a pessoa correr atrás do sonho dela. Porque a vida é só uma, o tempo não para. A gente está aqui agora conversando, ninguém sabe como vai ser o próximo minuto, a próxima hora. Então, assim, que a gente aproveite cada dia aqui nessa terra fazendo o que a gente se identifica. Pode ser a tatuagem, pode ser pintar tela, pode ser fazer música, pode ser fazer vídeo, pode ser qualquer coisa. Mas que a gente faça aquilo assim, com nossa profunda dedicação, sinceridade, né? Não precisa ser o melhor naquilo, mas que faça o seu melhor, né? Dê o seu melhor para poder correr atrás. É muito bom também ter o reconhecimento das pessoas, sabe? É muito legal as pessoas falarem, nossa, é um baita profissional, nossa, eu vi um trabalho seu, nossa, tarará. Então isso é muito gratificante, sabe? É muito, muito importante, assim, esse tipo de reação que as pessoas esboçam, assim, quando te veem na rua. Eu acho muito massa, muito ressignificante, assim, pra gente, né? Porque às vezes a gente tá cabisbaixo, aí você recebe um elogio e pá, você dá uma levantada, né? Mas isso tudo é a recompensa da dedicação. Resultado de todo o esforço, de toda a dedicação, né? Exatamente. E é isso que a gente corre atrás, para ter esse tipo de reação das pessoas em segundo lugar, mas da gente primeiramente, né? A gente olha no espelho e fala, nossa, legal, é isso. Vamos batalha que segue. Você é feliz fazendo o que você faz? Ah, com certeza sou muito mais feliz de quando eu estava perdido. E acabo cada vez assim. Eu acredito que a felicidade não é uma coisa de uma vez só. Né? A felicidade ela é uma dose diária, né, que a gente vai recebendo. Né? E a gente tem que sempre caminho, né? Isso, é um caminho. A gente sempre tem que estar trilhando isso, buscando isso, né, de uma forma saudável. Então, assim, a gente está focado ali em fazer o nosso melhor, nosso trabalho, ser de boa com as pessoas, a gente chega, né, acho que nessa satisfação que se torna, assim, a felicidade, né? Que dá para se dizer exatamente o que ela é, mas que é algo que a gente vai conquistando todos os dias com o nosso esforço, né? Fazendo também pelas outras pessoas, né? Passando uma boa mensagem para as pessoas, né? Às vezes a pessoa está triste também, você procurar ali, dar uma moral, falar alguma coisa que seja construtiva, que não vai deixar ela mais triste, né? E assim, às vezes as pessoas vão no estúdio e tá um pouco triste por causa de alguma coisa, às vezes uma situação chata, né? E eu vejo que ela tá cabisbaixo, sempre falo, tá, fica de boa, vamos entrar aqui numa vibe, vamos focar aqui, vamos desenhar junto aqui, vamos fazer nossa arte junto. Isso é uma coisa também do meu atendimento, do meu encontro, né, com os clientes que vão aparecendo, né. Eu sempre gosto de trocar uma ideia, descobrir a motivação, porque a pessoa tá ali para fazer aquele trabalho. Não, e aí, o que foi que você motivou? O que você espera disso daqui? Me dá informações. E uma coisa que eu acho, assim, legal de fazer, a pessoa entra no estúdio e eu falo, cara, sente-se por favor, tararã, fica à vontade. Bom, me fala o que você espera desse trabalho. O que você acha? Você queria fazer em qual lugar do seu corpo? Qual o tamanho que você imagina fazer? Fala tudo, vou ficar calado. Ouvir, né? Você é um bom ouvinte, né? E aí eu deixo a pessoa falar. Às vezes ele fica assim, ai mano, mas eu não sei. Cara, fala. Ai, mas eu tá na minha cabeça. Desenha pra mim. A pessoa ela faz mas eu não sei desenhar. Não precisa saber desenhar. Eu quero só que você esboce o que tua cabeça tá. É uma tradução da ideia pro papel. Às vezes a pessoa desenha um negócio meio rabiscado assim. A partir daquilo dali eu consigo interpretar já. Eu tenho um norte. Eu já começo a pensar, nossa, ele desenhou, tarará, não, então eu vou apresentar para ele determinadas imagens,
ou vou procurar criar alguma coisa aqui, eu faço um freehand. Conhecer o cliente, né? Conhecer o cliente. Aí sim você começa a pegar uma atenção, né, um foco. Então, assim, às vezes a gente passa 4 horas conversando, desenhando junto, debatendo sobre aquilo dali, até a gente chegar numa arte final. O dia que a gente esteve lá, a gente chegou sabendo qual era o desenho da Luana, a gente ficou conversando 3 horas. Né? Exatamente. Às vezes as coisas acontecem assim, né? Tem pessoas que são mais rápidas, assim, mais objetivas. Então, assim, a gente tem sempre que estar no mesmo ritmo, eu acredito, né? Do teu cliente, porque... Suprir a expectativa. A gente tinha tempo, a gente queria conversar sobre isso e se Sim. conversou. Exatamente. Se ela chegasse e falasse, Pedro, eu tenho não tenho muito tempo, vamos fazer? E falava, vamos, e ia fazer. Eu já procuro fazer os meus agendamentos assim, né? Eu procuro não colocar um em cima do outro, né? Eu sempre gosto de colocar as pessoas um pouco espaçadas, com tempo de segurança, né? Porque às vezes a pessoa marca para fazer uma tatuagem, começa 2 da tarde, aí tecnicamente 6 da tarde já tá todo mundo liberado, mas às vezes acabam acontecendo ali um papo, ou a arte demora um pouco mais para sair, imprevistos existem, acontecem bastante. Às vezes eu julgo que vai ser simples a arte, mas conforme a gente vai confeccionando a arte, nós vamos vendo inspirações diferentes, entrando em uma outra linha de raciocínio, né? Eu também não sou muito taxativo, você marcou para fazer tal parada, e no decorrer do nosso criativo, a gente se deparar com outras inspirações que a pessoa acabou tendo, conforme foi acontecendo o processo criativo, as pesquisas, as referências, e eu sempre dou assim, eu sempre falo, cara, vamos tatuar o que você tá afim de fazer, entendeu? Eu tenho minhas artes também prontas, tenho as minhas ideias, os meus projetos também, é algo que as pessoas também procuram, não só o momento assim, criativo, mas também um momento em que a pessoa ela chega no estúdio e fala, cara, o que você tem? Eu vi o seu portfólio, gostei do que eu vi e eu queria saber o que você tem guardado aí, o que você tem nos seus arquivos, o que você tem nas suas pastas. Eu gostaria de ter uma coisa sua, né, baseado no teu estilo. Então, isso é uma grande sacada para quem se tatua. Sim. E se eu soubesse isso antes, eu teria acertado em praticamente tudo que eu fiz. Chegar pro tatuador e falar, o que você gosta de fazer? Isso, muito legal, muito interessante, porque você instiga, né, o profissional. Não tô falando só de mim, tô falando de qualquer cara que gosta realmente, assim, da arte. Então, assim, você chegar no profissional e falar, o que você tá afim de arrasar? O que você tá afim de destruir? O que você estudou por muito tempo e você tá querendo botar em prática, né? Às vezes não é aquela idealização sua de uma tatuagem, mas aquele projeto vai te dar uma surpresa. Sim. Né? Vai ser aquela coisa inesperada. E o inesperado é sempre legal, assim, quando ele vem no positivo, né? A gente se acostumou tanto a ter tanta escolha para as coisas que às vezes ter menos escolha ajuda muito. Exatamente. É verdade. Exatamente. As pessoas falam assim, Pedro, mas e suas tatuagens, cara? Você deve ser um cara muito criterioso, muito chato, porque você desenha, você vive esse mundo, então você deve ser um cara difícil de atender. Eu falo, não, cara, eu sou um cara assim, eu escolho ali um tema, escolho mais ou menos um desenho e chego no tatuador e falo, olha, cara, isso daí, vamos fazer? O que você tem aí pra me mostrar? Né? E dentro do estilo do cara, eu deixo ele se desenrolar. Né? Porque a partir do momento que você procura ali um tatuador, eu e o Pedro, quando eu procuro um outro tatuador, eu procuro já numa intenção de gostar realmente do estilo, de sondar, ver o que o cara faz, né, o entusiasmo dele fazendo aquele determinado trabalho. E aí, depois disso, eu escolho um desenho e dou a liberdade pro cara executar ali o que ele tem pra fazer, né? É uma forma de tirar o melhor do outro, né? Né? Exatamente, sim. Mas é muito massa, assim, essa parte criativa. É a parte que eu mais gosto do processo. Eu gosto da execução da tatuagem, mas a execução você já lida já com muitas adversidades, né? Que é a resistência da pessoa, a posição também. Às vezes a posição é desconfortável, né? Como eu falei para vocês, a gente sempre procura colocar na melhor posição a pessoa mais confortável possível, mas a gente sabe que é por um tempo limitado. Então você acaba correndo, às vezes, um pouco com o relógio, né? Por mais que você não queira ter pressa, mas você tem que ter algum tipo de agilidade.
É por causa do bem-estar do bem-estar, Uhum. justamente. Não adianta também ser da onde, vou ser o Picasso aqui, vou passar... 12 horas com muita calma. Não, velho, são 12 horas. Sim, exatamente. Às vezes tem que esmartizar algumas coisas. Até porque também a arte na pele, ela tem as suas particularidades, né? Em questão de resolução, em questão ali de traços, né? De designers também, de regiões, né? Do corpo, né? Você vai, às vezes, trabalhar com o cotovelo, com o joelho, que são regiões um pouco difíceis de encaixar um desenho. Essa junção aqui dói para um cacete. Sensível, né? Aqui embaixo do braço, aqui Nossa. dói muito, o cotovelo dói. São lugares bem sensíveis, assim. E quando a gente trabalha com fechamento, às vezes tem que tatuar esses dois lugares no mesmo dia. Você punho aqui também, isso aqui, meu Deus, dói demais. Essa partezinha, toda essa regiãozinha assim, essa região aqui e essa daqui, ó. São os cliques da dor, né? Clique, clique, clique. Verdade. E a gente tem que mostrar a eficiência naquilo, né? Você ser objetivo, preciso. Sem parecer apressado. Exatamente, jamais. Mas você tem que pensar, muitas vezes também tem que trabalhar com esse fator de ignorar, muitas vezes, ali a dor do cliente. Até o próprio cliente também fala assim, cara, ignora a minha cara, a minha dor aqui, faz o que você tem pra fazer. Né? Então, aí entra a parte de, você tá vendo o cara sofrendo, então, nada mais justo que você ser o mais objetivo possível e fazer o que tem que ser feito e sair fora disso daqui, entendeu? E esperar a pele melhorar. Mas, assim, o lance da tatuagem, muitas vezes, o que incomoda, o mais incomoda é o ato de fazer, assim, o momento, né, exato em que você tá proferindo aquela intervenção na pele. É um ferimento. O ferimento. É um ferimento leve, porém contínuo. Mas parou aqui, tirou, já acessa uma boa parte daquilo. É verdade. Você já tem um alívio imediato. É verdade. Você respira, você fala assim, meu irmão, voltei, calma. Calma, desliga essa máquina, deixa ela longe de mim, tá entendendo? Então, assim, opa, irmão, beleza, vou botar aqui quietinha, tá? Vamos dar um tempo aqui, vamos tomar uma água, tomar um café, né? Sim, E a gente volta. É verdade. Mas é essa a diversidade que eu tô falando da questão do fazer mesmo a tatuagem, né? Já no criativo é tudo muito mágico, tudo muito bom, tudo muito perfeito, né? O papel aceita tudo, não Exatamente, dói. você vai, você volta, você testa, você imprime, você faz decalque. Então, assim, outro lance de ser importante é esse planejamento, né? Porque se você gastar muito tempo planejando sua tatuagem, escolhendo os elementos com paciência, com calma, mostrando várias opções, né? Chegando ali num perfeito, no ideal lá, você já cria um plano de ação. É melhor um planejamento longo e uma execução Eu curta já vou começar essa do que o tatuagem contrário. por isso, depois eu vou fazer isso, porque essa parte dói mais. Se ela dói mais, eu já parará. Então, assim, né? Você conseguir desenvolver aquele trabalho de uma forma cronológica, digamos assim, que mais ou menos previsível, né? Para você falar, o ponto-chave em que eu tenho que acelerar são esses pontos, os outros eu posso... Fazer o planejamento mesmo para minimizar. Sim. E esse tipo de raciocínio ele só vem com a experiência, né? Com toda certeza. Com você passando por aquilo, você vivendo aquilo todos os dias, diariamente. Eu já tive fases já de tatuar todos os dias, várias pessoas todos os dias. E hoje eu já procuro dar um pouco colocar um slow ali naquilo dali, né? Pra mim ter mais tempo pra pensar mais. Para que a longa jornada seja agradável. Que uma coisa que é gostosa não se torne pesada. Isso. Pela Porque rotina. demais faz mal uma hora, né? Às vezes você vai com muito cliente, muita coisa, você vai entrando em tudo que vai aparecendo. O ideal é a gente filtrar mesmo aí as ideias que a gente vai colocar em prática, né? Nas pessoas também com que a gente vai se relacionar. Porque, querendo ou não, é um relacionamento que você cria, né, com a pessoa que você está tatuando. Né? Ela chega como uma desconhecida e vai embora como uma pessoa que muitas vezes nunca mais vai esquecer de você, da sua cara, do seu nome. Sim. Às vezes você pode se esquecer dela, mas ela não vai se esquecer Sim, de ela você. tem um desenho seu que vai ficar ali para sempre. Eu já tatuei tanta gente que às vezes o pessoal fala, tu é o cara da tatuagem. Eu falo,
Sim, eu já te tatuei, mano. E já falo logo, pra me saber. Que aí o cara fala, mano, eu fiz essa daqui contigo. Aí eu tipo, nossa, mano. Aí eu consigo na hora meio que Sim. criar uma associação. E eu, caralho, lembrei, Massa. total. Show de bola. Ser um tatuador de sucesso é isso, meu amigo. A gente vai tentando, assim, dar o máximo, fazer o melhor, né? E, tipo, ser verdadeiro com as pessoas também, trocar um papo massa com as pessoas, sem entrar em situações delicadas, né? Sim. Dentro da profissionalidade da gente. E quando a gente... assim, na minha experiência, eu não consigo falar pelos outros, assim, mas eu procuro, né, absorver aquele relacionamento de uma forma positiva. Sim. Né? Pra lidar com pessoas, né? Isso, exatamente. Você faz a tatuagem, mas o objetivo da tatuagem é que a pessoa saia feliz e satisfeita com a Isso. sua arte estampada no corpo dela. Exatamente. E querido, pra você, artista, quando você tá num dia de, sei lá, talvez pouca inspiração, mais cansado mentalmente, o que você gosta de fazer? O que você tem o hábito de fazer pra te reenergizar, te dar mais um up? Ou te dar mais inspiração? Olha, eu acho que esquecer um pouco que eu trabalho com arte. Se desligar. Deixar a mente... Exatamente, procurar fazer alguma coisa que relaxe, né? Uma coisa que não te exija nenhum tipo de responsabilidade. Nem tipo de raciocínio, né? Uhum. É você Não te faça pensar. parar, de repente, observar, entendeu? Assistir alguma coisa. Sabe o que eu fiz hoje de manhã? Ah. Assisti o Irmão do Jorel. Nossa! Muito engraçado. É muito legal, ali é bem divertido. né, as Muito. histórias. É bem cativante também, assim. Mas eu gosto de... Como eu falei pra vocês, eu tenho uma grande afinidade em assistir filmes, séries, ler quadrinhos, entendeu? Ler sobre alguns assuntos, sobre mitologias. Eu gosto É de, massa. de repente, estar lendo sobre mitologia nórdica, grega, alguns assuntos hindu. Então, assim, eu entro nesse estágio de tá me informando sobre outras coisas, sabe? Conversar com algumas pessoas, de repente ver algum amigo, sabe? Tirar Respirar momento novos pra relaxar. ares um pouquinho. Exatamente, porque a gente não pode viver 100% do trabalho e nem 100% da expectativa da criação. Tem dia que é feito para não criar nada. Né? Tem dia que é feito para você se desconectar, se desligar, limpar a mente, dedicar alguma outra atividade que não tem aquela expectativa enorme em cima e viver aquilo dali, sem pensar, e no outro dia... Viver o momento presente. Presente, exatamente. E nem sempre a gente é eficiente o tempo todo. Uhum. Temos somos máquinas humanas, né? Somos biológicos, então temos que ter essa parada estratégica, digamos assim. Uhum. A gente, nesses tempos, eu vejo todo mundo se sentindo muito obrigado a ser bem-sucedido. O Instagram está empurrando nas pessoas o tempo todo. Seja produtivo, faça, realize, faça 7 em 7, venda 7 dígitos em uma semana e coisa e tal. Eu tenho falado pra Luana que eu tô tão cansado desse tipo de conteúdo, sabe? Sim, verdade. Eu sabe, também concordo. Então eu tenho me dado o direito Sim, de sentar de manhã com e assistir certeza. o Irmão de Jorel. Isso aí. Sim. E a gente chegar à noite, muitas vezes, e falar, vamos assistir pela terceira vez o Game of Thrones. Eu não assisti, eu tenho que assistir ele. Sim. Então ser feliz acaba sendo uma grande resposta, né? São as coisas simples da vida, né? E você tem que... Acredito que a gente tem que, às vezes, realmente parar um pouco e observar, né? Sentir o vento, sentir o clima, observar os animais. A gente tem que se exercitar também, fazer uma caminhada, fazer um esporte, alguma coisa para extravasar aquilo, né? Eu acredito também que você extravasar através de força física, né? Sobre o esforço, o cansaço, né? Você acaba tirando uma impureza, né? Que vai saindo de você. Libera dopamina. Exatamente, tem todo esse fator químico aí da gente, essas reações, né? Mas
Em dias que eu não me sinto bem, eu procuro não criar nada, né? Procuro não fazer nenhum tipo de compromisso, de responsabilidade. Pressão também, né? Exatamente. Então, assim, às vezes eu tenho um cliente que está ali marcado, às vezes eu mando uma mensagem e falo, mano, não tô muito bem hoje, não tô no meu 100%, né? Não gostaria de entrar em uma jornada contigo, sendo que eu não tô preparado para isso, né? Agora. Mas sempre procuro contar com compreensão, né? Porque eu acho que é injusto, né, também a gente entrar num processo, sendo que a gente não tá afim daquele processo. Tatuagem é uma coisa que não dá para cozinhar o galo. Então você tem que estar consciente, né, que você não vai ser 100% todos os dias. Você tem que retirar um tempo ali para falar alguns nãos. Isso, exatamente, é muito importante. O não é muito importante porque o não ele preserva a nossa sanidade, né? Senão você acaba sendo um empregado de todo mundo. Verdade. E aí você não consegue satisfazer ninguém. Nem você, nem os outros. Ninguém, é uma vida sem propósito, você sai fazendo tudo que todo te manda, né? Porque as pessoas têm pensamentos diferentes. E elas entram em conflito, né, o tempo todo. E aí você tentar satisfazer a vontade de um e de outro, você vai estar tentando fazer algo impossível. Saber falar não é do meu ponto de vista, é uma das principais qualidades que colocam a pessoa com um sucesso e da sanidade ao mesmo tempo. Com certeza. Verdade. Absoluta. Isso faz todo sentido do mundo mesmo. É algo que é latente na minha cabeça. Então, assim, com muito custo eu comecei a compreender isso daí. Ainda continuo exercitando bastante, né? Lógico que a gente não é perfeito o tempo todo, acaba, né, na questão de querer sempre satisfazer, mas, né, a gente vai, essa situação não entra mais, aqui não dá, aqui não me serve, aqui não me cabe. Então eu me retiro, né? É uma retirada estratégica aí, pra gente conseguir ter um resultado melhor, né? Com certeza. E como que teus pais veem hoje o que você faz, você sendo um tatuador de sucesso, vendo que lá atrás, no comecinho, você se dedicando e hoje você realizando o seu e o sonho de outras pessoas, né? Porque quem vai lá para se tatuar tá em busca de um sonho para ser realizado. Sim. Olha, é interessante assim, a minha mãe no começo um pouco apreensiva, né, com aquilo, mas eu sempre tive assim na minha mente que ela esperava ali alguma reação, né, minha para ter realmente algum tipo de resultado. Por isso que eu até falei em algum momento com vocês que eu procurei realmente me esforçar muito para mostrar que realmente eu queria fazer aquilo dali bem feito, eu queria fazer com ênfase, né? Então, assim, foi progressivo assim a apreciação dela, né, nesse trabalho, né? Conforme eu fui mostrando o resultado mesmo palpável, visível da minha rotina, né, de que eu estava o tempo todo envolvido com aquilo, sempre tinha alguma pessoa que eu estava me relacionando por conta de tatuagem. Eu e minha esposa, a Viviane, sempre estivemos ali comprometidos, né, nosso tempo sempre foi muito escasso. Mesmo lá no começo, quando a gente tinha bem menos clientes, mas já tinha os clientes que a gente já botava no 12, né, para poder atender e satisfazer. Ela foi observando, foi vendo, e eu já fiz tatuagem nela já, né, ela gosta bastante de tatuagem. Ela já tinha tatuagem quando eu fiz a primeira tatuagem nela, né. Antes de eu ser tatuador, ela já tinha feito 2 tatuagens pequenas. Então, assim, ela já não tinha aquela ultra resistência com tatuagem. O problema dela, na verdade, sempre foi se eu estava certo daquilo que eu estava correndo atrás, né? Então, assim, a partir do momento que ela viu que não, o Pedro Henrique, ele realmente entrou nesse caminho, ele tá vivendo isso. Tá feliz? Pode seguir seu caminho, tranquilo. Então, assim, né, eu tenho só a agradecer a ela. O meu pai também, assim, observou ali, né, de forma, assim, bem cautelosa o que estava acontecendo, mas também não me atingiu, não me agrediu. Não se opôs. Não se opôs, né. Então, assim, hoje é uma pessoa que ele não tem tatuagem, né, mas ele é uma pessoa que ele sempre mostra meu trabalho para todo mundo. Que massa. Eu mando para ele, olha, pai, eu fiz esses trabalhos, tararão. E ele fala, nossa, mostra para todo mundo, as pessoas gostam do seu trabalho. Então, assim, eu fico muito feliz, muito realizado nesse sentido, assim, de
não me mostrar como uma pessoa que não correu atrás, independente do que eu estava fazendo. Sempre falei, mãe, eu vou fazer isso, eu vou dar meu máximo, vou dar meu melhor. O exemplo que eu tive em casa foi o exemplo, né, de trabalho, né, que a gente deve ganhar o nosso sustento com o trabalho honesto, o trabalho digno, né, e com a harmonia do lar, né. Então isso daí é uma coisa que eu trouxe, né, deles, e que graças a Deus eles me passaram esse conceito quando eu fui uma criança, um adolescente. Então eu acredito, né, que eu consiga reproduzir um pouco disso daí na minha vida hoje com a minha família. Que massa. Que massa demais. Então é a lição assim, que eu tirei deles, né? Mas foi uma coisa bem legal, uma coisa bem bacana, assim, a relação dos meus pais comigo e esse processo meu aí de migração, digamos assim, para uma área desconhecida, né, da nossa família. Até então, ninguém da minha família trabalha com tatuagem, nunca que eu tenha conhecimento trabalhou com tatuagem. Muito poucos tinham tatuagem, alguns assim, né, muitos raros. Mas é bem bacana essa relação aí que a gente teve. E teus amigos lá atrás que apostaram em ti e te impulsionaram por esse caminho? E hoje, Então, o que eles falaram pra ti? Mesmo sucesso? Eles às vezes falam assim, mano, você desenhava achar muito bem, cara, eu sabia que você ia Eu dar sabia. certo, não sei o que e tal. Eu falo, muito obrigado por botar essa fé, essa moral, né, porque tem momentos que a gente não... Nem a gente, às vezes, consegue, né, colocar aquilo, nossa, vai dar certo e tal. Então, assim, eu vejo, assim, eu troco ideia com eles, tem amigos meus que eu faço tatuagem, já mando logo, ei, o que você achou, mano, o que você tá curtindo? Massa. Entendeu? Também tenho aqueles amigos que foram clientes, chegaram como clientes, né? Às vezes chegaram ali como clientes, e aí acabaram se tornando, assim, grandes amigos meus, né, que eu levo pra vida. E que acho muito legal, assim, que é um presente aí que a tatuagem me deu, né, de conhecer essas pessoas. As conexões que você faz, né? Sim, as conexões, as trocas de ideia, as histórias, as coisas que vão acontecendo no estúdio, né. Eu gosto muito desse ambiente, assim, do que acontece no estúdio, do aprendizado que eu tenho, né. São muitas pessoas diferentes que aparecem, muitas pessoas de várias idades também. Muitas histórias cruzando a sua história, né? Exatamente, né? Então tem esse ponto em comum, né, da vida da... Esse ponto de encontro ali. Isso, né, que fica... Seu estúdio é um ponto de encontro. Um ponto de encontro, justamente. Exatamente, eu nunca tinha pensado dessa forma, mas é isso mesmo. É um bate-bola, tomar um café, falar um pouco da vida, E fazer tatuar. arte e tatuar. Exatamente. Esse aí é que é o nosso objetivo. E, querido, o que você poderia dizer para quem de repente está querendo começar nesse caminho, de verdade? Nossa, eu quero ser tatuador, uma tatuadora. Que conselho que você deixaria para essa pessoa? Eu acredito que abrir o coração para o mundo, entendeu? Abrir o coração para o mundo, aprender a conviver com as suas características, com as suas individualidades e se dedicar muito no que for fazer. Se for na tatuagem, pode se dedicar bastante, porque tatuagem vai tomar muita parte da sua vida, muito tempo, mas é gratificante. Olhar para trás e ver que você produziu um trabalho, você produziu um portfólio, é muito legal você ver uma coisa assim acontecendo e viver disso, essa experiência. É uma experiência. Você viver da tatuagem é uma experiência assim completamente singular, é uma coisa absurda, uma coisa de louco, só sabe quem vive disso. Então, é fazer isso com muito amor, sem esperar a grana e ver o que vai acontecer. Então, sou muito grato aí pela oportunidade de vir aqui, de estar aqui conhecendo, já conhecia vocês, e é muito bom, muito legal mesmo a nossa conversa. Nossa conversa foi assim, profunda, verdadeira. Amamos receber você aqui. Foi ótimo. Eu estou muito satisfeito. E a hora que a gente desligar as câmeras, a gente não vai ficar trocando figurinha ali fora ainda. Fazendo vários planos. Sim. Exatamente, vários projetos aí que a gente vai executar, que a gente vai desenhar juntos, vamos tomar café, vamos
fazer uma resenha. E é isso daí, né? Essa é a Tem experiência. muita tela pra arte por aqui. Muita Tem. tela, exatamente. Pedro, querido, muito obrigado. Eu que agradeço Cara, vocês, Muito casal. bom ter você muito aqui, top. querido. Um papo muito bacana. Um assunto que a gente já adora. E parabéns, cara, por ser um bom pai para os seus meninos, porque eu observo isso nas nossas conversas fora das câmeras, por ser um bom filho para os seus pais, Muito obrigado. Verdade. por ser uma boa pessoa e Sim. por ser um excelente tatuador. O sucesso era inevitável, era só uma questão de tempo. Os seus amigos de lá de trás já sabiam muito antes que você, inclusive. Verdade. Muito obrigado. Fico até sem jeito. Excelentes amigos, abraço para esses amigos que apostaram no Pedro aí, com certeza. Sim. Hoje temos esse tatuador massa demais, com uma vibe muito boa. Estilo que a gente gosta, né? A gente Sim. gosta muito desse tipo de energia, ser mais tranquilo, um jeito mais que mostra ser mais centrado e mais uma aura mais. Como é que eu posso Zen. dizer? É mais zen. A gente pode ver pela entrada do estúdio, muitas plantas, aquele ambiente mais aconchegante. E para mim, Te para quem traz, procura uma tatuagem que é uma arte que vai ficar definitivamente em você, eu não vejo pessoa com temperamento melhor. Parabéns mesmo, Muito querido. obrigado mesmo. Fico Eu que muito agradeço. satisfeito de escutar isso. Realmente, assim, para mim é muito gratificante. Faz valer o esforço que eu tenho feito até hoje. Vivo isso de uma forma muito profunda e tento transparecer o que eu sinto realmente dentro do meu coração. Às vezes não conseguimos esboçar, né? Sentimentos tão profundos assim, mas tentamos. Mas fica muito nítido para quem te encontra. Para quem te encontra, para ficar muito nítido a pessoa bacana que você é. Sem rasgação de seda, sem puxação de saco. Mas é Não, verdade que mesmo. É verdade, Pode com ter certeza. certeza que com esses anos que eu tô na tatuagem, eu consegui ter uma visão mais crítica das pessoas e conseguir, assim, discernir de vocês, eu só consigo sentir coisa verdadeira. Que bom. Ah, que massa. Querido, muito bom ter você aqui pela gente. Esse papo ainda vai continuar Vai. depois das câmeras. A gente pode receber você aqui de novo, com certeza. Show. Muito bom ter você Sim. aqui. Obrigada por ter Satisfação. vindo, topar ter esse papo com a gente, disponibilizar uma conversa com o tatuador massa pra galera em casa. E você que está em casa, gostou desse papo, do conteúdo, conhece alguém que já é artista, pretende ser um artista, já está pensando ali, gosta do assunto tatuagem, compartilha o vídeo, deixa um like, se inscreve no canal para a gente disponibilizar mais conteúdos, mais conversas massas como essa para vocês. Obrigada, querido. Satisfação. Fique com Deus. É nóis. É Tamo nóis. junto. Tchau, galera. Falou, galera. Tchau. Eu dei tchau no lugar errado. Vamos bater todo mundo pra lá. Tchau, galera. Tchau. Tchau, galera.